Você acha que regar plantas é algo simples? Pegar o regador, dar uma molhadinha e pronto? E se eu dissesse a você que talvez você esteja regando suas plantas de forma completamente errada? E por causa disso, está perdendo boa parte da sua colheita. Muitos de nós cometemos o mesmo erro. Regamos todas as plantas da mesma maneira, sem distinção. Mas tomate não é cenoura, e pepino não é alface. Neste vídeo, vamos revelar os segredos da rega perfeita. Você vai aprender a regar plantas de raiz, folhosas, solanáceas e cucurbitáceas para que rendam colheitas recordes. Prepare-se para se surpreender, porque as regras não são nada do que você imagina. Por milênios, a humanidade tentou domar a natureza, e a rega, essa sempre foi um mistério. Pouca água, ela seca. Água demais, ela apodrece. Mas a verdadeira mágica acontece quando você compreende. Cada planta é um organismo único. Tem suas próprias necessidades, seu próprio jeito. É fundamental entender o que você realmente quer tirar da sua planta. Uma raiz suculenta, folhagem exuberante ou frutos grandes. É disso que vai depender a sua estratégia de rega. Não se trata apenas de dar água. É uma abordagem, um cuidado, verdadeiramente individualizado. Vamos começar com quem se esconde debaixo da terra. Nossos queridos tubérculos e raízes, cenoura, beterraba, rabanete. Muita gente pensa que eles precisam de regas frequentes e superficiais. Mas isso é um mito perigoso. Quando você rega com frequência e pouca água, as raízes das plantas ficam preguiçosas para buscar umidade em profundidade. Elas ficam fracas, perto da superfície. O resultado? Cenouras curtas e sem gosto, beterrabas pequenas, e o mais frustrante, o rachamento. Já viu como a cenoura racha de repente depois de ser regada? Isso acontece por estresse. Depois de um período de seca, a planta absorve água rapidamente, mas a casca externa não acompanha o crescimento, e pimba, racha. Grave esta regra de ouro para tubérculos e raízes. Eles precisam de regas menos frequentes, mas muito abundantes e profundas. Force as raízes a irem fundo. Regue com menos frequência, mas de modo que a água penetre no solo uns 20 a 30 centímetros. Use irrigação por gotejamento ou regue lentamente. Com que frequência? Em média, uma vez a cada 7 a 10 dias. Em períodos de seca, uma vez a cada 5 a 7 dias. Sempre verifique a umidade do solo, enfiando o dedo a uns 5 a 7 centímetros de profundidade. Se estiver seco, regue. Essa abordagem estimula o desenvolvimento de um sistema radicular poderoso. Ele busca umidade e nutrientes em camadas mais profundas. Suas raízes e tubérculos vão crescer grandes, uniformes, suculentos e nunca vão rachar. Essa é a verdadeira mágica da rega profunda. Experimente. E as folhosas? O que dizer das nossas queridinhas da horta, como alface, espinafre, dil, salsinha e, claro, o repolho? Muitos pensam que, por serem basicamente água, precisam de regas superabundantes. Grande engano. Se você regar as folhosas de forma profunda e espaçada, como faz com as raízes, cenoura, beterraba, terá problemas. As folhas podem ficar duras, amargas, ou pior ainda, começar a amarelar e apodrecer na base. Por quê? Porque o sistema radicular das folhosas é bem superficial. Elas não precisam de raízes que vão fundo na terra. Absorvem a umidade rapidamente da camada superficial do solo. O essencial para elas é uma umidade constante, mas não excessiva, bem ali na zona da raiz. Imagine se você encharcar. As raízes vão sufocar e as folhas de baixo apodrecer. O segredo aqui é regar com frequência, mas superficialmente. Regue em pequenas quantidades, mas mais vezes. No calor, isso pode significar regar todo dia, ou dia sim, dia não. Use um regador com crivo, aquele chuveirinho, para não danificar as folhas delicadas, nem compactar ou lavar a terra. O ideal é regar as folhosas no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol está mais ameno. Evite molhar as folhas durante o pico do sol,
Isso pode causar queimaduras ou favorecer doenças fúngicas. Essa abordagem garante folhosas tenras, suculentas e sem amargor. Sua alface ficará crocante e o espinafre viçoso. É bem diferente de regar cenoura, concorda? Metas diferentes, cuidados diferentes. Vamos falar dos favoritos do verão. As solanáceas, nossos preciosos tomates, pimentões e berinjelas. Essas culturas são verdadeiras gourmets quando o assunto é rega, e aqui mora um dos erros mais comuns e prejudiciais que muitos jardineiros cometem. Muita gente rega tomates, pimentões e berinjelas jogando água diretamente nas folhas. Parece inofensivo, não é? Afinal, a planta absorve umidade. Mas, na verdade, esse é um caminho direto para o desastre. Folhas molhadas são o ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças fúngicas. Fungos como a requeima e a mancha parda são só o início da lista de problemas. Lembre-se bem, as solanáceas gostam de regas abundantes, mas muito cuidadosas, sempre direcionadas para a base da planta. Elas precisam de umidade profunda e uniforme, especialmente durante a floração e frutificação. A falta de água fará as flores e frutos jovens caírem. O excesso, por outro lado, pode rachar os tomates ou deixar os pimentões e berinjelas aguados. Regue suas solanáceas com menos frequência, mas de forma bem generosa. A cada 3 a 5 dias, dependendo do clima e da fase de crescimento. No período de desenvolvimento dos frutos, quando os tomates estão crescendo e amadurecendo, elas precisam de mais umidade. Uma planta adulta pode precisar de 3 a 5 litros de água por rega. Fundamental: a água não deve tocar caules e folhas. Use um regador sem o chuveirinho, ou, idealmente, um sistema de irrigação por gotejamento. É o método mais seguro e eficaz. Essa abordagem minimiza os riscos de doenças, garante um crescimento forte e saudável, e resulta em frutos grandes e saborosos. Não cometa esse erro, e sua colheita estará salva. E por fim, chegamos às plantas mais sedentas. As nossas campeãs na produção de frutos são as cucurbitáceas, pepinos, abobrinhas, abóboras, patiçons. Essas sim amam água de verdade. Muitos subestimam a necessidade de umidade delas, especialmente durante o crescimento ativo e a formação dos frutos. Se pepinos ou abobrinhas não recebem água suficiente, a reação é imediata. Os frutos ficam pequenos, disformes. Pepinos podem ficar amargos e abobrinhas duras e sem gosto. As flores e os frutinhos vão amarelar e cair. É como se a planta estivesse a gritar: preciso de água. As cucurbitáceas têm uma massa foliar muito desenvolvida, por onde evaporam enormes quantidades de água. Por isso, precisam de rega muito abundante e regular. É especialmente importante durante a floração e, principalmente, quando os frutos estão a desenvolver-se. Quanto maior o fruto, mais água ele necessita. Regue as cucurbitáceas com frequência e profundidade. Em tempo quente, pode ser dia sim, dia não, ou até mesmo todos os dias. Não coloque água apenas na base da planta, mas também à volta, para alcançar todas as raízes superficiais. Abobrinhas e abóboras podem beber entre 5 a 10 litros de água por rega, especialmente as variedades maiores. Pepinos também necessitam de um nível constante de umidade. No entanto, evite regar com água fria. Pepinos não gostam e podem parar de crescer. Use água em temperatura ambiente, de preferência que tenha repousado. Uma rega correta garantirá frutos enormes, suculentos e saborosos das cucurbitáceas. Você verá como crescem diante dos seus olhos, enchendo-se de água vital. Este é um dos segredos para uma colheita impressionante de abobrinhas e pepinos. Então, pessoal, aqui está ele, o momento crucial. O maior erro que a grande maioria dos jardineiros comete é a rega universal. Simplesmente pegam no regador e despejam água generosamente da mesma forma em cada planta, seja uma cenoura ou um tomate. Pensam que estão a dar o que precisam, mas na verdade estão a causar um estresse enorme. Imaginem só.
Vocês acabaram de descobrir que as hortaliças de raiz precisam de rega rara, mas muito profunda, para que as raízes busquem a profundidade. E vocês regavam-nas de forma frequente e superficial, mantendo as raízes à superfície. Ou seja, por anos, impediram o desenvolvimento delas, resultando em frutos pequenos e rachados. Ou os seus tomates, que são tão sensíveis à umidade nas folhas, sofrendo constantemente com doenças fúngicas por causa da sua rega amiga por cima. A questão toda é que a rega correta não é apenas dar água. É um conjunto completo. É a quantidade exata, a frequência ideal, o método certo e até a hora do dia mais adequada. Tudo isto deve ser individual para cada tipo de cultura. Como era possível pensar que uma abordagem universal funcionaria se cada planta tem personalidades e necessidades tão diferentes? Este conhecimento, em particular, não é apenas teoria de livro, é a sua verdadeira chave de ouro para uma colheita fantasticamente rica. Vocês podem ter lutado por anos por cada fruto, perdido as flores e os pequenos frutos em formação, visto as folhas apodrecerem. E a causa, como se viu, estava numa coisa tão, aparentemente, simples e óbvia como a água. Perceber isto vai revolucionar a sua abordagem à jardinagem para sempre. Este é o grande ahá que vos esperava neste vídeo. Amigos, aqui está o ponto mais importante. O principal erro da maioria dos jardineiros é a rega universal. Vocês regam todas as plantas da mesma forma, pensando que estão apenas dando água a elas. Mas, na verdade, isso causa estresse. Imaginem, hortaliças de raiz, que precisam de uma rega profunda, mas espaçada, são regadas superficialmente o tempo todo. Suas raízes não se aprofundam e elas não conseguem se desenvolver normalmente. Ou as solanáceas, cujas folhas estão sempre molhadas, pegam fungos facilmente. O ponto principal é que a rega correta não é apenas sobre quantidade, mas também frequência, forma e horário. Esse conhecimento não é apenas teoria, é a sua chave de ouro para uma colheita abundante. Vocês podem ter lutado por anos para ter bons resultados, e a causa era algo tão simples, à primeira vista, como a rega. Perceber isso vai revolucionar a sua abordagem à jardinagem para sempre. É isso, amigos. Agora vocês conhecem as 4 regras de ouro da rega para hortaliças de raiz, folhosas, solanáceas e cucurbitáceas. Aplicando essas técnicas simples, mas poderosas, vocês verão suas plantas ganharem vida e recompensarem vocês com uma colheita incrível. Se este vídeo foi útil, por favor, deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Assim vocês não perdem os novos segredos para um jardim perfeito. E qual planta é a mais exigente com a rega para vocês? Compartilhem sua experiência nos comentários. Queremos muito saber.